70 anos se passaram. Aumento de produção, maiores produtividades, melhor tecnologia, sim. Aumento do risco, poluição do meio ambiente, ainda fome no mundo. Concentração cada vez maior nos centros urbanos, produtor completamente refém do complexo urbano-industrial, esse que a gente citou, que produzem e comercializam os insumos todos, né? Dependência de crédito financeiro com subsídio do governo, renda negativa, patrimônio comprometido. Também sim, tudo isso veio junto. Neste simpósio estavam reunidos academia, alunos e empresas interessadas em saber de que forma devem projetar seu portfólio de tecnologia para o futuro próximo, e tantas outras empresas buscando se certificarem se estão na direção correta. Dos 597 participantes, 56% eram gestores, sócios proprietários e CEOs destas empresas. Haviam empresas conhecidas no meio dessa tecnologia, que é de indução de resistência, nutrição foliar e bioestimulantes. E algumas outras que nem se ouviu falar ainda, inclusive empresas de fora do Brasil, estão se instalando aqui. Foi senso comum entre essa conversa que durou 3 dias, que as modificações genéticas das plantas nas culturas mais exploradas do mundo, soja, milho, trigo, arroz, algodão, por exemplo, realizada nos últimos 40 anos, trouxeram um desequilíbrio nas atividades fisiológicas destas plantas, deixando-as expostas à ação e efeito dos agentes bióticos e abióticos. Os questionamentos e assertivas foram: como incrementar a produtividade com ações menos hostis ao meio ambiente? Como tornar mais eficiente o uso de fertilizante, que nos últimos 30 anos caiu pelo estresse causado nas plantas pelo uso destas tecnologias? Quer dizer, se usa cada vez mais fertilizantes, tanto na base quanto em cobertura, e a cultura não responde tanto quanto deveria ou tanto quanto poderia do seu potencial produtivo. Porque o estresse causado com a utilização excessiva dos chamados defensivos, tanto os herbicidas quanto os fungicidas e os inseticidas, prejudica a atividade fisiológica da planta. Então ela não consegue utilizar potencialmente essa quantidade de fertilizante que se coloca. Outra pergunta: como reduzir o uso de defensivos sem causar redução na produtividade? Como reduzir riscos causados por estresses abióticos e bióticos? Isso foi bastante comentado. Como melhorar a rentabilidade do agricultor? Todas as companhias hoje estão bastante preocupadas com isso. Óbvio, elas precisam da renda, elas precisam que o produtor tenha uma renda, tenha uma receita e tenha uma margem para seguir comercializando e consumindo os seus produtos. Então ouvimos dizer que, desde 2005 para cá, o número de trabalhos científicos em relação ao tema vem aumentando significativamente. E de 2009 em diante aumentou 20 vezes. Então, na academia, desde 2005, se fala e se pesquisa muito sobre a utilização de bioestimulantes, de indutores de resistência e de nutrição foliar. Nas novas práticas agrícolas que se relacionam com este tema, já estão promovendo e irão promover mais ainda um estado fisiológico mais perto do ideal possível da planta. Irão focar na minimização ao estresse causados pelos efeitos bióticos e abióticos. E vem aí uma grande possibilidade na melhora da produtividade sem aumento da utilização dos insumos com significativa redução de risco. Essa foi uma toada, foi um questionamento, foi um tema que nos 3 dias os participantes perguntavam, alguns expositores, alguns palestrantes também abordavam, né, como reduzir o risco nessa atividade e como reduzir os efeitos, principalmente os efeitos abióticos, causados pelo uso intensivo desses defensivos. As perdas das safras ocorrem por condições climáticas adversas ou por doenças e pragas.
estas últimas gerando grande gasto energético para a planta, pela planta para a sua defesa. Como elaborar produtos de qualidade? Quais matérias-primas utilizadas? O questionamento das empresas então que estavam lá, né, com seus CEOs. Como elaborar produtos de qualidade? Quais matérias-primas utilizadas? As misturas não podem se desassociar, as misturas químicas, os compostos químicos produzidos para nutrir, para ajudar a induzir resistência, para promover um melhor estado fisiológico da planta, que ela se mantenha o maior tempo possível do seu ciclo nesse estado perto do ideal. E que possam ser aplicadas às culturas sem gerar mais custos com operações no campo. As dosagens devem ser pequenas para isto. Esta foi uma afirmação. Então, as empresas estão procurando produtos de excelente qualidade, com matérias-primas utilizadas de fonte e origem de alta qualidade. As composições devem ser de tal forma que não se desassociem, devem ser de tal forma que possam ser utilizadas, compatíveis com a aplicação de outros produtos, os defensivos, por exemplo, para que não aumente o número de operações durante o ciclo da cultura. Então, reduz custo. Então, esses produtos que venham ser aplicados, pulverizados, né, na aplicação foliar, deve ter essas características. A conclusão, muito há que se desvendar ainda na atividade metabólica das plantas, identificando compostos metabólicos e substâncias envolvidas na fisiologia da produção de grãos e vagens. Por exemplo, bem como na participação do metabolismo, que faz com que a planta produza suas substâncias do mecanismo de defesa. Mas o que já existe em nível científico, acadêmico, pesquisado e comprovado, é o suficiente para introduzir uma nova tecnologia em nutrição e sanidade de plantas. O manejo sanitário e nutricional, a interação com o meio ambiente serão muito melhores, mais harmônicos no uso dos defensivos. A agricultura de precisão será uma aliada. A planta terá melhor e mais oportunidade de, abre aspas, estar à frente do seu processo produtivo, recebendo do agricultor produtos mais amigáveis, menos desarmônicos com sua fisiologia, composto para suas defesas e no acúmulo de fotoassimilados para otimizar maiores floradas, grãos, vagens e frutos. Então, pessoal, esse foi o tom desse encontro, desse simpósio de indução de resistência em plantas a patógenos e utilização de bioestimulantes na agricultura.